Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou Ramon de Almeida Antunes, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui da congregação de Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Como nós havíamos prometido, vamos estar aqui fazendo então a leitura da lição de número 4 da revista da Escola Dominical, a Betel, né? Então aqui está a Betel desse nosso trimestre que fala sobre Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. As lições são de autoria do pastor César Pereira Rosa de Melo. Ele é bacharel em teologia, pelo IBAD e pós-graduado em docência do ensino superior. Atualmente é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltina do Distrito Federal. A lição que nós vamos que vai ser ministrada neste domingo próximo que vem, é a lição de número 4, que traz como título As 10 pragas e a justiça de Deus no Egito. Nós vamos estar comentando fazendo a leitura desta lição, e domingo passado nós tivemos aqui a lição de número 3, que foi Moisés, um líder excelente. Nós tivemos aqui então ministrada pelo nosso irmão Cleverton, né, que é missionário, evangelista lá da nossa igreja, primeiro vice-pastor e evangelista da nossa congregação. Foi muito boa a lição mesmo, nós aprendemos muito, e Deus tem usado o irmão Cleverton bastante para nos ensinar e ensinar todo o povo de Deus, né? Ele tem feito realmente um trabalho muito importante na nossa congregação. Muito bem, então vamos fazer então a leitura da nossa lição de número 4, que vai ser ministrada dia 22 de julho de 2018, as 10 pragas e a justiça de Deus no Egito. Texto áureo. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo 7:3. Verdade aplicada. As 10 pragas foram uma manifestação da justiça de Deus sobre o Egito e uma prova do seu grande poder. Objetivos da lição: mostrar que, assim como o Faraó, muitas coisas conspiram contra a vitória do povo de Deus. Analisar as pragas que vieram sobre o Egito e o objetivo de cada uma. Explicar que Deus é poderoso e não mede esforço para cumprir as suas promessas. Texto de referência: Êxodo 5, verso 1 ao verso 4. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. Introdução. Diante da obstinação do coração de Faraó, Deus, através de Moisés, seu servo, feriu o Egito com 10 pragas, mostrando que somente ele tem todo o poder e que a última decisão é dele. Tópico 1. O conflito com o Faraó. Ao retornar ao Egito, Moisés vai ao palácio conversar com o Faraó. Neste diálogo, ele fala em nome do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, como está em Êxodo 5, versículo 1. 1.1. A retaliação do Faraó.
Como meio de esfriar os ânimos do povo e a euforia pela libertação, o faraó dá ordem a seus oficiais para aumentar o trabalho do povo, visto que estava sobrando tempo para festejar a seu Deus. Êxodo 5, versículo 8 e 9. O plano do rei era acabar com o ócio dos israelitas mediante uma maior carga de trabalho, resultando assim em desistir da ideia de cerimônia religiosa. Precisamos tomar cuidado, pois diante de uma sociedade capitalista e materialista, a carga de trabalho e as pressões do dia a dia têm feito muitos cristãos deixarem de congregar e fazer a obra de Deus. A tática do inimigo não mudou, apenas está com outra roupagem para ludibriar o povo. 1.2 A queixa dos israelitas. Com o aumento do trabalho da cobrança e dos açoites pelo não cumprimento da tarefa, Faraó coloca o povo contra Moisés. Está escrito em Êxodo 5, versículo 20 e 23. Os israelitas estavam tão desanimados depois da negativa de Faraó que não quiseram sequer ouvir a Moisés, quando este lhes transmitia o que Deus havia lhe revelado. Êxodo 6, 9. É necessário que tenhamos discernimento, pois o inimigo faz de tudo para colocar os membros contra aqueles que o Senhor tem vocacionado e constituído para cuidar do seu rebanho. Que Deus nos proteja deste mal. 1.3 Moisés apresenta as queixas do povo diante de Deus. Diante do desânimo do povo, Moisés vai falar com Deus, se sentindo culpado pela situação do povo ter piorado. Está em Êxodo 5, 22 e 23. A crise que Moisés vivenciou fez com que Deus lembrasse a ele a promessa feita aos patriarcas e de novo prometeu livrar o seu povo. Quando Deus conforta Moisés, menciona que se revelou a Abraão como Deus Todo-Poderoso. No hebraico, El Shaddai, que é o Deus que é suficiente e onipotente, aquele que é autossuficiente, significando que Deus pode cumprir todas as suas promessas diante dos problemas da vida. Não podemos nos desesperar, mas apresentar a Deus a nossa necessidade e esperar, pois nos momentos de densas trevas, Deus se revela de uma maneira tremenda e eficaz. Tópico 2. A realidade das pragas. As pragas vêm sobre o Egito em resposta ao endurecimento do coração de Faraó e ao clamor de 400 anos de escravidão. As 10 pragas foram sinais divinos de demonstração que o Senhor é o Deus Supremo. 2.1 O efeito e as características das 3 primeiras pragas. Tomar uma água aqui. A primeira praga tornou as águas do Egito em sangue. Essa praga atacou diretamente o deus egípcio Hapi, responsável pelas inundações no Nilo que traziam grande prosperidade. Como os mágicos e encantadores do Egito imitaram Êxodo, como está lá em Êxodo 7:22, o coração do faraó continuou endurecido. A segunda praga incomodou o faraó, pois a terra ficou infestada de rãs, que para os egípcios tinham uma conexão muito forte com os deuses Hapi e Hecate, que ajudavam as mulheres no parto. Na terceira praga há uma infestação de piolhos. Interessante que os piolhos saíram do pó da terra, isto porque o pó da terra era considerado sagrado no Egito. Sabendo disso, Deus mostra que ele era maior que o solo sagrado egípcio. 2.2 As pragas que causaram dor. A praga das moscas empesteou todo o Egito. Com esta praga, mais uma rodada de negociação foi aberta entre Faraó e Moisés, mas o coração do rei continuou endurecido. A quinta praga foi a peste dos animais, ocasião em que muito gado foi dizimado. Aqui Deus destrona a divindade egípcia Amon
responsável por proteger, perdão, irmão. A quinta praga foi a peste dos deixa eu ver aqui. Porém, aqui Deus. A quinta praga foi a peste nos animais, ocasião em que muito gado foi dizimado. Aqui Deus destrona a divindade egípcia Amon, responsável por proteger o rebanho no Egito. Porém, na terra de Gozen, onde habitavam os filhos de Israel, não houve perda no rebanho. Este sinal ainda não foi suficiente para amolecer o coração do faraó. Êxodo 9, capítulo 9, versículos 6 e 7. A sexta praga atingiu os habitantes do Egito com úlceras. O idioma hebraico descreve estas úlceras como erupções inflamadas que se abriam e assim escorria pus pela pele. 2.3 As pragas contra a natureza. Esta última divisão das pragas mostra a tristeza dos egípcios em ver a sua terra sendo devastada. A sétima praga trouxe uma chuva de saraiva que devastou a vegetação, as colheitas e a cevada e matou os animais do Egito. Interessante nesta praga é que alguns egípcios creram e fugiram. Êxodo 9, versículo 20. A praga dos gafanhotos consumiu a vegetação que havia sobrado da tempestade de saraiva. Deus mais uma vez mostra sua superioridade sobre o panteão egípcio, pois Ísis e serafins protegiam contra os gafanhotos. A nona praga se caracterizou pelas trevas espessas que cobriram o Egito por 3 dias. Êxodo 10, 22. Mas os filhos de Israel tinham luz. Êxodo 10, 23. Esta praga foi um golpe direto contra todos os deuses do Egito, especialmente contra Ra, o deus solar, consequentemente pai de todos os faraós. Tópico 3. As negociações do faraó. As negociações que Faraó queria estabelecer com Moisés foram bastante interessantes. Em todas elas, Moisés foi categórico ao dizer não. Em sua última fala com o Faraó, ele disse: nenhuma unha ficará. Êxodo 10, 26. 3.1 A primeira rodada de negociação. A primeira negociação foi durante a praga das moscas, a quarta praga. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Êxodo 8, 25. Faraó estava dando autonomia religiosa apenas na terra de Gozen, não em toda a terra do Egito. Aparentemente, a resposta parecia ser boa, mas não era. Além de continuar em um regime de escravidão, o povo não se separaria exclusivamente para Deus. No nosso relacionamento com Deus, precisamos entender que somos propriedade exclusiva de Deus, comprados com sangue precioso, e não podemos abrir exceções em nossa vida cristã. 3.2 Uma segunda opção. No mesmo episódio da praga das moscas, quando Moisés rejeita a primeira proposta, Faraó imediatamente oferece uma segunda, dizendo: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Êxodo 8, 25. O que está sendo proposto por Faraó é uma atrofia no desenvolvimento da vida com o verdadeiro Deus. A libertação deve ser completa e radical. Infelizmente, muitos cristãos e igrejas estão pagando um preço alto pelas concessões permitidas em sua doutrina, liturgia e espiritualidade. 3.3 Vou tomar mais uma água.
A terceira opção. Diante da praga dos gafanhotos, a vegetação egípcia está quase destruída. Mesmo assim, Faraó, em seu intento de não abrir mão do povo de Israel escravizado por muito tempo, oferece a Moisés mais um novo acordo. Em Êxodo 10, 18 e 11, vemos Faraó dando permissão apenas para os homens saírem, os demais teriam que ficar no Egito. Enquanto a proposta do rei era a liberação parcial do povo e de modo temporário, Moisés exigia a evacuação total e permanente do povo de Israel. Êxodo 25, 26. Conclusão. As pragas serviram para mostrar o verdadeiro Deus, em contraste com os muitos deuses da religiosidade vazia do Egito. Sem sombra de dúvida, este evento serviu para criar um conceito de Deus na mente dos israelitas para que as demais nações pasmassem diante do Deus de Israel. Então está aí, irmãos, nós vemos aqui que é uma lição que fala sobre as 10 pragas do Egito, né? E essa lição é interessante porque Deus não quer provar só para o povo só para o faraó, para o povo egípcio, que ele é um Deus que pode todas as coisas. A intenção de Deus também é mostrar para o povo de Israel que ele é um Deus poderoso, que o povo de Israel poderia confiar plenamente nele, que não haveria nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade que não pudesse ser transposta pelo povo de Israel com a ajuda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Como Deus se qualifica lá para Moisés, né? Então nós vemos aqui que apesar de todas essas pragas, dessas 9 pragas que nós lemos aqui, o faraó não liberou o povo. Ele queria apenas apaziguar, ele queria fazer com que o povo adorasse a Deus ali no próprio Egito, ou na última opção aqui, que o povo saísse, mas que lhe issem só os homens, deixassem as crianças e as mulheres para trás, né? E a outra proposta, que eles pudessem sair, mas que não fossem muito longe, né? Com a condição de voltar novamente para dentro do Egito. Quer dizer, o faraó estava fazendo de tudo para não abrir mão do povo de Israel, visto que era uma mão de obra escrava que estava trabalhando de graça para construir a sua cidade de tesouro, né? Como nós vemos aqui na lição de número 2. Muito bem, irmãos, então aqui é essa a nossa proposta. Eu espero que você faça um bom uso desse vídeo, né? Se você gostou, você dá o seu like aí, curta, né? E se inscreva em nosso canal. Nós vamos postar toda semana esse vídeo, certo? Se inscreva no nosso canal, aciona aquele sininho que tem ali do lado para você receber. Assim que nós postarmos a próxima lição, você será avisado aí no seu e-mail, no seu smartphone aí, ok? Então que Deus possa estar abençoando a cada um de nossos irmãos aqui da Igreja Pontal do Araguaia e da Assembleia de Deus Ministério Madureira em todo o Brasil, tá bom? Um abraço a todos e a paz do Senhor.